desculpa, deu. Obrigado. Deu certo agora? Agora sim. Então, aí a gente vai ver também o porquê desse crescimento tão grande, que de repente existiu no nosso planeta, tá bom? Pode passar, Wagner. Você quer só dar uma pinceladinha rapidinho sobre esse slide aí? Que você começou a discussão? Então, sobre a lei de reprodução, então, para a gente retomar um pouquinho, ela se faz necessária, é uma das leis divinas, uma das leis naturais, ela se faz necessária, principalmente no nosso globo, que ainda nós necessitamos desse envoltório corporal para receber os espíritos. Então, é para deixar claro que o que se reproduz é a matéria. Os espíritos não se reproduzem, eles utilizam das novas matérias criadas para eles poderem reencarnar, tá bom? Então, no caso aí até do nenezinha, da nenezinha, né? Então, assim, se reproduziram, mas não é um espírito que está sendo reproduzido, ele já existia anteriormente. Tá bom, obrigado. Bom? Então, a reprodução dos seres vivos é, portanto, uma lei natural, pois sem ela o mundo corpóreo desapareceria. Então, como um todo, né, como a gente falou já, até da reprodução das plantas, dos animais, tudo está em uma perfeita harmonia e numa perfeita inteligência. Então, a gente tem que pensar que o nosso mundo, ele é muito inteligente por si só. Todas essas organizações, todos esses ecossistemas, né, tem tudo uma ligação com a outra. Contudo, não se deve deduzir que, havendo uma progressão constante de corpos físicos para dar cumprimento ao princípio reencarnatório, o mundo material possa vir a ter uma população excessiva, cuja saturação levaria à escassez de meios e recursos de sobrevivência. Então, fala aqui, né, que existem ainda bilhões de desencarnados aguardando um momento encarnatório. Só que até esse crescimento, ele tem que ter um limite. Por quê? Porque senão realmente vai ter escassez de água, escassez de alimento, e aí vai entrar cada vez mais em desequilíbrio. Então aí fala que Deus a isso provê, mantendo sempre equilíbrio, pois o plano espiritual superior nos assiste e nos fiscaliza permanentemente. Então, a gente percebe o quanto a humanidade também já vem, através da sua evolução, até sendo mais responsáveis quanto, né, a se ter um filho, por exemplo, na maioria da população. Então, antigamente, né, eram 10, 12, 14 filhos. E o que hoje as pessoas já escolhem, até pela própria responsabilidade que um filho exige, a própria educação que já é dada, até os próprios desenvolvimentos de estratégias de você limitar a reprodução, então de você usar, né, anticoncepcionais, métodos de barreira, enfim. Tudo isso foi propiciado de um jeito que inibisse essa reprodução aleatória, tá bom? Aí eu peguei esse gráfico, a população mundial 8.000 anos antes de Cristo, e até 2100, aproximadamente, depois de Cristo, que a gente vai bater 10 bilhões de pessoas. Então, olha só, depois de 1500, então nos últimos 500 anos, o que aconteceu com a população? É algo, assim, assustador, né? Como, de repente, essa curva, que quase nem é uma curva, né? Ficou um L quase invertido, e tudo isso devido a quê? Também ao desenvolvimento da humanidade, as pessoas começaram a viver mais, né? Elas começaram a ter uma longevidade maior, elas começaram a ter mais saúde, com acesso à medicação, ao desenvolvimento, né, de toda essa área da saúde que foi sendo desenvolvida, mas aí também nos traz um pensamento, uma reflexão de por que será que, de repente, foi permitido que houvesse esse boom. Por que a gente não continuou nessa curva, né, tipo entre 500, 1.000, 1.500?
Então é uma coisa assim, eu não encontrei respostas na literatura. Estou fazendo agora uma reflexão pessoal com vocês, tá? Será que já não era para preparar o nosso planeta, que já estava entrando numa era mais de transição mesmo? E que aí precisaria de um número grande de espíritos que precisariam também resgatar, né, seus próprios desafios nessa questão da evolução, e que já vieram, todos nós já viemos com essa missão de tentar transformar esse planeta, né? E ao mesmo tempo, como provas, né, o quanto de fato também o planeta foi megamente destruído depois depois de 1500, né? Então, principalmente depois de 1900. Então, o que a gente está fazendo de devastando o nosso planeta? Será que a gente, enquanto grupo de espíritos, que nós sabemos que nós viemos de outros orbes, de outros mundos, e encarnamos aqui, então, o que será que a gente tem que passar aqui nesse meio tempo, né, entre 2000, aqui ali a 2500, né? Então, será que vai ter um momento que vai estabilizar esse crescimento? Que a gente vai conseguir baixar essa curva, né? E isso, os futurólogos que eu falo, né, os futuristas, na verdade, né, futurólogos futuristas, que eles estudam as tendências para fazer as projeções, né, então é ciência, não é achismo, o próprio crescimento demográfico a gente sabe que está diminuindo na maioria dos países. Então, de que as pessoas antes tinham 4 filhos, na outra geração tinham 2, e agora, mesmo no Brasil, já está uma taxa, acho que de 1,2, 1,5, mais ou menos, o crescimento, por casal, por família. Né? Então, o que será que vai acontecer daí para frente? Tá? Pode passar, Wagner, por favor. E esse outro, que é interessante, as cores elas estão meio apagadinhas, mas que fala desse crescimento por continente. Né? Então, quanto foi o crescimento? E a gente vê que esse rosinha clara na região asiática, que a gente sabe que Índia, China, toda aquela parte é onde concentra a maior quantidade de pessoas, né? A população é muito maior. Na África, como que isso também é representado? Então, apesar do alto índice de mortalidade que existe lá, infantil, apesar do alto índice que a média, né, de vida deles, a expectativa de vida deles é bem menor, mesmo assim a gente vê um crescimento. E aí, assim, por que será que alguns continentes, a gente pensando também espiritualmente falando, né, o que isso será que pode ser revelador para a gente? Por que será que necessitam nascer tantos espíritos, reencarnarem tantos espíritos na Ásia? E por que será que são tão poucos Estados Unidos e Canadá, por exemplo, que é ali, né, a parte do norte da América? Então, Europa também. Então, assim, são coisas assim para a gente ficar pensando e começar a entender essa lei da reprodução, não simplesmente pelo fato de que a gente precisa se reproduzir para os espíritos encarnarem, mas a gente começar a pensar, fazer uma análise um pouco maior disso tudo, de qual será esse plano maior de Deus, e onde que a gente está se encaixando nele, por que a gente está aqui na América, por exemplo. Então são coisas assim, que eu não tenho resposta, mas quando eu comecei a pesquisar sobre essa evolução da população mundial, eu comecei a pensar sobre isso, né, o porquê disso tudo, por que não é equilibrado, por que a gente ainda tem hemisfério norte e hemisfério sul, e o hemisfério norte extremamente mais dominante na parte de capital e desenvolvimento econômico do que o hemisfério sul. Então, por que dessa divisão? O que será que a gente vai ter que aprender com tudo isso ainda? Tá bom? Eu tive essa reflexão já, por exemplo, eu acredito que, assim como as famílias, os países e a cultura, elas nos ensinam também, né? Porque você chega num país que nem o Brasil, assim, que tem esse jeitinho, tudo, e aí você tem o que aprender a lidar aqui, né? E aí no Japão, se você nascer no Japão, você aprende outras coisas, né, em relação à educação, né, aquele meio que perfeccionismo Hábitos. japonês, a Uhum. disciplina, né? Então aqui no Brasil talvez você aprenda mais criatividade, né, essas coisas.
E lá no Japão você aprende muita disciplina. Então, se você nasceu aqui, você desenvolve uma área, nasceu lá, você desenvolve outra. E o sofrimento que tem lá na África, né, ganha humildade, né? Imagine se você foi uma pessoa muito arrogante, muito rica, muito materialista. Aí você chega lá no plano espiritual, vou nascer na África porque lá é a escola das pessoas arrogantes. Sei lá, vamos dizer assim, né? Mas é só é questão de refletir mesmo, né? Sim, que Faz um tudo tem pouco. um porquê, né? Nada é por acaso. Tudo. Faz sentido essa reflexão, né? Tem tanta gente que nasce super bem, né? Falando financeiramente falando, tem uma condição financeira aí bacana, tudo, mas não tem a humildade, não tem, às vezes não tem a saúde, e por que será, né? Qual que é a lição desse espírito encarnado agora, né? O que ele tem que aprender por isso? Por que ele tem tanto e ao mesmo tempo tem tão pouco, e até mesmo quem sofre tem lá suas limitações, suas deficiências, tudo às vezes é mais feliz, né? É o que a gente precisa evoluir de verdade, eu acredito. Sim, Aí, tipo assim, por mais que a gente não consegue mudar a cultura do Brasil, vamos dizer assim, né? Por mais que a gente É, possa estar contra um monte de coisa, mas é uma pressão externa que faz você se acostumar, se resignar com a situação real que aqui existe, vamos dizer. E assim como se você vivesse lá nos Estados Unidos, no Canadá. Lá não tem feijão, não tem esse negócio aqui, esse calor, mas é uma pressão que você não consegue jogar contra e você tem que se resignar à situação. Então, acho que isso traz uma grande lição, assim, pra gente, né? Não, e é legal saber porque não existe lugar perfeito, né? Você pode morar no Japão e aí lá a pressão para você estudar e tem uma coisa tão grande que as pessoas se matam, né? Ou se você tá num uhum, país tipo nórdico, que é super desenvolvido, mas é meio ano escuro, meio ano de dia. Aí todo lugar tem um desafio, né? No final das sim, contas. com verdade. certeza. Não existe um lugar perfeito, o melhor lugar para se viver. Não existe. Eu acho que todos têm os seus desafios e todos têm os seus bônus, né? Uhum. E é nisso que a gente vai ter que aí viver. Aí aqui começa a falar um pouquinho desse povoamento da Terra, né? Então, nessa lei da reprodução, conta um pouquinho sobre isso também. Eu tô, gente, com um pouquinho de tosse, porque tá pintando um apartamento aqui frente ao meu, e eles estão usando aquela tinta a óleo, sabe quando você fica sentindo o cheiro de tinta a óleo o dia inteiro? Estão reformando o apartamento e tá uma poeirada, meu hall fica o tempo todo, enfim, aí eu sento na sala e eu começo. Só para vocês saberem, tá? No seu Minhas tempo, vai no tossidinhas. seu tempo aí, tá? Quiser parar, Não, beber. tá, mas eu sei que é desse cheiro de tinta. Então, a história nos conta a trajetória das raças humanas ao longo dos séculos e milênios. Então, pelo que os historiadores, os arqueólogos conseguiram compor nessa história, né? Como tudo em nosso mundo, as raças humanas aparecem, se desenvolvem, atingem o ápice da evolução e terão também o período de decrescimento e extinção. Então, aí o que seria, né? Quando a gente fala, né, que nós teremos o nosso ápice. Aí depois vai ter um período de decrescimento, ou seja, os espíritos não vão precisar mais encarnar aqui, porque eles já evoluíram, então vai ter um decrescimento nessa taxa populacional e aí talvez até a extinção, quando esse planeta, em termos de homens na matéria, né, seres humanos na matéria, não precisarão mais. Mas esse planeta poderá ter a população dele, mas somente de espíritos, né? Se o nosso planeta realmente entrar para a regeneração e depois ir evoluindo como os tantos os outros. Então, talvez não necessite mais da matéria daqui, sei lá, quantos milhares de anos. E isso é a renovação. A renovação também é uma lei. Assim como nós temos que nos renovar, e é através da reencarnação que a gente vai ampliando, chegando até se tornar um espírito perfeito, essa renovação, ela existe o tempo todo. Então, o planeta que tem aproximadamente 4,7 bilhões de anos, o quanto ele já evoluiu geologicamente, morfologicamente, na parte da biologia, dos ecossistemas, dos animais, isso faz parte. Somos todos da espécie humana, irmãos de Deus, tá bom?
O homem que surgiu em determinada região geográfica, com o clima peculiar daquela região, estimulando a vida e hábitos diferentes de outros que surgiram em outras localidades, explicam as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades da raça humana. É bem isso que o Pepe falou. Então, determinada região que você nasce, até os seus traços físicos são diferentes. Então, a pele extremamente clara, né, dos nórdicos, aquele cabelo dourado, olhos claros, todo claro, até por essa adaptação de viver muito tempo no escuro, né, de não ter a noite. Os povos onde tem mais a parte da insolação, né, mais presença do sol, a pele é mais amorenada, o cabelo é mais amorenado, mais escuro, e tudo isso tem a ver com essa adaptação também ao clima. E daí, essa variedade de diferenças físicas e morais. E essa diversidade proporciona ao espírito em evolução inúmeras oportunidades de aprendizado, evolução e progresso, não só do espírito, como da sociedade da qual ele pertence ou poderá pertencer. É bem o fechamento do que vocês falaram mesmo, né? Porque também eu preciso nascer no Japão para desenvolver tal coisa, adquirir tal coisa. Preciso nascer na África, no meu planejamento encarnatório, porque lá terá um ambiente que me favorecerá um maior desenvolvimento, tá? Que daí você nasce, você é ladrão, está deixando de ser ladrão. Você é um pouquinho ladrão, um pouquinho só. Tô querendo sair. Aí vai lá, vamos ver se você consegue sair, parar de ser ladrão. Vou colocar você numa família cheia de ladrão, num país cheio de ladrão. Aí é o teste bom, entendeu? É mais ou menos assim. Se você vai seguir, né? Ou se você até vai ser o contrário, vai ser o exemplo para aquela família, para que eles também deixem de ser o ladrão, né? Aí, sobre os obstáculos à reprodução, né? Então, a reprodução dos seres vivos é uma lei natural e corresponde à necessidade do mecanismo da evolução. O homem, usando a sua inteligência e capacidade de discernimento, pode adotar certas precauções para regulá-la. Que a gente também já falou que a medicina avançou para isso. A reprodução excessiva de determinadas plantas ou animais pode ser nociva e prejudicial ao homem. E, nesse caso, pode-se perfeitamente impedir ou regular a reprodução. Então, a gente vê hoje, principalmente, vários locais com os desequilíbrios ecológicos que a gente fala, né? Então, essas nuvens de gafanhotos que chegam, por que será que, né, que reproduziu tanto? Agora a gente está vendo até aqui na cidade de São Paulo, as capivaras são lindas na beira dos rios, só que ela não tem predador. Então, como que vai chegar um momento, não tem quem coma, não tem jacaré ali, não tem onça que come capivara. Curitiba já está vivendo isso, com a população das capivaras aumentando excessivamente nos parques, porque está fora do seu habitat e não tem o predador que mantenha o equilíbrio. Então, isso também, tanto nas plantas, né, das ervas daninhas, quando vão tomando conta e matando as outras plantas, ou animais, isso também pode ser nocivo, tá? E aí vai impedir de regular essa reprodução de uma forma equilibrada. Deus dotou o homem de inteligência e raciocínio, para que seja seu aliado no equilíbrio das forças da natureza. Só que eu brinco, né? Ele dotou o homem de inteligência e raciocínio, mas a gente não está sabendo usar, né? Então a gente não está ajudando no equilíbrio das forças da natureza. Então os próprios animais concorrem para a harmonia e o equilíbrio dos seres vivos, pois, ao se nutrirem das espécies animais e vegetais, segundo seus instintos de conservação, detêm o desenvolvimento excessivo de tais espécies, que é o que eu acabei de falar. Né, dessa cadeia alimentar que um come o outro e assim se mantém nesse equilíbrio. No entanto, em se tratando dos seres humanos, deve o homem levar em conta a sua responsabilidade em adotar métodos para controlar a sua reprodução. Deus permitiu ao homem descobrir os meios para esse controle, o que significa a sua aprovação. Entretanto, importa saber as razões que levam o homem a assim agir. Então, tem muitas religiões que proíbem qualquer tipo, né, de controle de natalidade. Né? Acha que, se Deus quer, Deus manda, Deus faz, né, então a criança vem. Só que aí são crianças que muitas vezes não conseguem ser assistidas dentro da sua possibilidade. Eu não estou falando só econômica. Eu lembro que eu tive uma vez uma aluna que economicamente, né, eles tinham condições financeiras. Eu trabalhava numa outra escola, mais particular. Ela era a 11ª filha.
a 11ª, e a mãe estava grávida do 12º bebê. A menina, ela chegava, tipo assim, sem pentear o cabelo, sabe quando chega... Porque como que uma mãe vai dar conta? É lógico que dá conta, mas como que uma mãe vai dar conta de dar uma atenção e uma educação, tipo, para 12? E 12, assim, escadinha, de diferença de 1 ano. Tipo, tinha bebê, provavelmente passava o resguardo, aquele período, já engravidava de novo. Aí tinha outro, diferença tudo de 1 ano e pouco, os filhos. Então, eu fico pensando assim, o quanto, é lógico, que essa família tinha que essas crianças que nasceram também tinham que aprender outras coisas, então já aprenderam a viver numa coletividade, sem ter essa coisa do que é meu, do que eu quero, do que eu sou primeira, tiveram que já aprender logo na raça isso, desde pequenininhas, mas o quanto também elas foram privadas de outras coisas, de atenção, até de afeto, de carinho, como que você faz, né, para dar esse afeto, esse carinho para 12 ao mesmo tempo, né? Então, se Deus permitiu essa evolução e essa descoberta, é porque é para ser usada. Tem também o ao contrário, né? Que eu acho que é o mais comum hoje em dia, que a pessoa tem condição, é um casal, mas ele opta por até o final. Tem uma passagem no livro dos Espíritos que fala sobre isso, né? De quem opta por não ter filhos, não quer ter filho, tem um certo, ele explica lá de um certo egoísmo, Sim. porque ele tem um apego material pelas coisas e não quer dividir com os filhos, vamos dizer assim, né? A vida, o estilo de vida, talvez aí. Tipo, às vezes parece que acho que a missão da pessoa realmente é ter um filho e ela meio que bloqueia esse chamado, né? E eu acho, né, Wagner, eu também já li sobre isso, mas tem pessoas que às vezes vêm com outra vocação também, né? Tem, às vezes, pessoas que não tiveram filhos, mas que trabalham até nesses lares de crianças abandonadas, ou mesmo professores que são extremamente dedicados àqueles alunos e não têm filho nenhum, né? Então, existe sim, e isso é avaliado se eu estou deixando de ter filho por puro egoísmo, porque eu não quero dividir o meu tempo, ou se eu escolho não ter filhos porque eu quero me dedicar ao trabalho, à pesquisa, ao desenvolvimento de alguma coisa, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta na hora, né? Que você volta para o lado de lá, que você vai ler seu plano encarnatório e você fala, opa, fui egoísta, não quis ter filho por egoísmo, né? Ou, não quis ter filho por outras razões, né? Quando a não observação da lei de reprodução se traduz por uma ação meramente sensual, mostrando a predominância da matéria sobre o espírito, revela-se sua condição de inferioridade e materialidade. O homem, em busca de sua relativa perfeição, deve aprender a direcionar seu impulso sexual, sublimando-o paulatinamente de tal forma que possa transformá-lo em novas fontes de energia. Então, aqui fala realmente dessa reprodução irresponsável, né, de você gerir um filho, né, gerar um filho sem ter um comprometimento com seu parceiro, às vezes sem ter um conhecimento das responsabilidades que implicam ter um filho, né. Eu lembro assim, eu fui tava indo para um pedal em Jundiaí, pegando um trem para ir para Jundiaí, e no trem, 7 horas da manhã no domingo, tava vindo um bando de adolescentes, assim, acho que eles estavam uns 15, 20, sabe? Voltando de uma balada na Brasilândia, não, Paraisópolis, nem lembro qual que era a comunidade, mas uma dessas bem grandonas da cidade, aqui da nossa cidade, né? E eles tudo, né? Aquele caco do caco, as meninas, tudo shortinhos, jeans, top, aqueles cílios, sabe? Aquela fim de festa. Tudo 14, 15 anos de idade. Aí você pensa, né? O que será que aconteceu nesse lugar? Cadê as famílias dessas crianças que não estão sendo cuidadas? Mas eles eram uma graça, assim, ficaram batendo papo, conversando com a gente, sabe? Ô tia, não sei o que, ô tia, e perguntava das bicicletas, perguntava pro outro, não sei o que. E a gente dando bronca de tia neles, né? Onde já se viu, não sei o que, cadê tua mãe? Ah, tia, não sei o que, cadê não sei o que, né? Brincando. E aí uma hora eu falo assim, tia, a gente é criança que faz criança.
Eu falo, não, vocês não são crianças que fazem criança, vocês são só crianças, vocês não fazem criança nenhuma. Então você vê assim, o quanto faltava também de orientação para esses jovens, até para eles poderem tomar uma decisão mais assertiva. E é isso que a gente vê, né, gravidez precoce, com meninas de 13, 14 anos, que muitas vezes nem sabem quem são os pais. Então aí a gente pergunta, de quem é a responsabilidade? Né? Não é uma responsabilidade da menina e do menino, tem uma responsabilidade familiar atrás, né, da sociedade, dos que estão em volta também, que não ajudaram nesse sentido, tá bom? Aí sobre o casamento e o celibato. Então, o casamento ou união permanente de dois seres, como óbvio, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas confiam uma a outra no campo de assistência mútua. Então, aqui, do livro Vida e Sexo, do Emmanuel. Para as nossas experiências, expiações, provas, oportunidade de trabalho e estudo, e sobretudo para o progresso e evolução em todos os aspectos, Deus nos deu as reencarnações. E a gente sabe que as nossas relações mais próximas, tanto familiares quanto num casamento ou no ambiente de trabalho, que você está mais próximo das pessoas, são onde a gente tem um campo real para a gente exercer as nossas provas e as nossas melhorias. É nesse campo menor que a gente realmente vê o quanto a gente é capaz de evoluir ou não, o quanto a gente é capaz de ter paciência ou não, o quanto a gente é capaz de ter respeito, o quanto a gente é capaz de amar ou não. É nesse campo, nesse microcampo. Então, é o lugar onde tudo acontece, né? Aí, por meio das reencarnações, temos a única maneira de progredirmos até alcançarmos a condição de espíritos puros. Condição essa que todos nós, sem exceção, alcançaremos um dia, conforme a promessa do nosso Mestre Jesus. Então, isso a gente já falou também. Só falando um pouco lá do casamento, acho que vai falar aqui agora, né? Vai. É, Mas você quer falar já? Pode falar. é que o casamento lá, que a gente lê lá no Livro dos Espíritos também, né? Que é uma pergunta curiosa, né? Se o casamento, porque a gente vive falando, fazendo piada, casamento é, né, coisa errada, é cilada, fica até zoando bastante com isso, mas na verdade, na visão espírita, foi um passo muito importante para a gente se tornar seres racionais e afetivos, porque antes, né, a gente deixou de ser primitivo a partir dessa união estável aí de casamento, porque antes a gente era realmente primitivo, a gente se reproduzia como animais aí. Então essa afetividade, esse laço de um casamento fez não só, né, a união de dois, a união de famílias, essa interação entre famílias, entre duas pessoas, essa visão de pai e filho foi justamente por causa do casamento. Senão a gente ia ficar que nem um selvagem aí, correndo na rua aí. Arrastando as mulheres pelos cabelos. É, Eu acho que tudo isso é evolução mesmo, mas a gente tem que pensar, e eu acho que vai falar isso ainda para frente, até a forma como os casamentos se organizam, então como que é hoje, né, então o que é esse casamento, né, que hoje até é admissível casar pessoas do mesmo sexo, que antigamente não era, antigamente, algumas sociedades ainda são assim, de que o homem pode ter várias mulheres, né, legalmente falando. Então, tudo isso é construção de humanidade, construção coletiva, construção de sociedade, evolução de sociedade. E a gente vê esses disparates ainda entre as culturas. Na cultura indígena também. Uma vez eu estava lendo sobre a cultura dos esquimós, bem mesmo os afastados, né? Não os que já moram já nas cidades, mas que quando chegava tipo um forasteiro, alguma coisa, era por hábito deles oferecerem a mulher como um presente para o visitante, entendeu? Então, assim, a gente lê e a gente fala assim, nossa, mas como isso é possível, né? Mas era um hábito deles, e se você recusasse, eles se sentiriam extremamente ofendidos, porque era o jeito que eles pensavam. Então, a gente vê ainda no Oriente Médio a questão, né, da primeira mulher, segunda mulher, terceira mulher, que todas vivem juntas na mesma casa, cada uma tem que ter a sua obrigação, né, então, e que isso é legal, né, é legalizado, não legal de joia, mas que é legalizado. Então, a gente percebe como tudo isso também faz parte dessa evolução.
E aí a gente retoma o que o Pepe falou. Por que eu tenho que nascer em tal lugar? Então, o que será que essas pessoas ainda têm que aprender em conviver em tal sociedade e não em outra? Tá? E aí, logo, é isso. Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Então, o tempo que levaremos para atingir esse objetivo vai variar de espíritos para espírito, pois é uma tarefa individual. E a união conjugal no plano espiritual se dá através de almas afins. Almas afins não quer dizer que as duas almas são necessariamente boas, mas muitas almas são afins no sentido de estarem com o mesmo objetivo de aprendizagem de alguma forma. Então, elas têm que encarnar juntas, elas têm que viver juntas. Enquanto no plano físico, essas relações se dão muitas vezes para reajustar uma situação criada em outras encarnações. Esses espíritos têm a oportunidade de se encontrarem para provarem ou expiarem através do convívio e com isso evoluírem espiritualmente, se libertando daqueles laços que os prendiam. A gente sabe que muitas vezes, algumas relações, não todas, alguns casamentos são realmente verdadeiras provas, tá? Outros são por atração de vibração mesmo. Deus, com a sua paciência e misericórdia infinita, aguarda o resultado dos nossos esforços sem nenhuma pressa ou pressão. Leve o tempo que levar, mesmo porque somos imortais. Mas antes de retornarmos ao plano físico, fazemos um planejamento reencarnatório onde nos comprometemos em receber. Então, receber um ao outro, né, enquanto parceiros de vida, e receber os filhos que nós teremos futuramente. Então, acolher e conviver com companheiros de aventuras infelizes, com a promessa de socorro e oportunidade de reedificação, com a esperança de elevação, resgate, burilamento e melhoria. Então, esse é o objetivo maior de nós nos encontrarmos, né, com alguém. O casamento ou união conjugal é uma dessas oportunidades, onde se pode constituir uma família e quitar os débitos obtidos. O celibato, que vem do latim caelibatus, que significa não casado. Então, hoje a gente usa a palavra celibato um pouquinho diferente. A origem dela era para designar quem era solteiro, quem não era casado. Então, quem não era casado era celibato. Mas, na sua definição literal, é uma pessoa que se mantém solteira, podendo manter relações sexuais, logo não precisa se manter casto. Hoje, o celibato ele é associado à ausência também de relações sexuais, né? No entanto, o termo é popularmente usado para descrever uma pessoa que escolhe abster-se das atividades sexuais. Antes não era. Então, você podia ter a sua, né, vida sexual naquela época, porque essa palavra significava apenas se você ser solteiro. E o celibato, quando decidido por motivos religiosos ou beneméritos, mediante juramento ou voto sagrado, se o propósito é de se consagrar e servir à coletividade sem segunda intenção egoísta, esse sacrifício eleva o homem acima da sua condição material e um ato meritório perante as leis de Deus, que a gente falou qual é o objetivo de eu não ter filho, de eu não querer. Contudo, quando o celibato é um ato voluntário, tendo como finalidade a fuga das responsabilidades que a constituição familiar exige, não pode ser considerado um estado ideal. Os que vivem assim por egoísmo desagradam a Deus e enganam a todos, que é o que o Wagner falou. Né? Então, se você escolhe não ter filhos por puro egoísmo, então, em algum momento, isso será cobrado de você. Aí, sobre a poligamia. Então, são muitos matrimônios. Então, no reino animal, a poligamia se refere à relação onde os animais mantêm mais de um vínculo sexual no período de reprodução. Nos humanos, a poligamia é um tipo de relacionamento amoroso e sexual entre mais de duas pessoas por um período significativo de tempo ou por toda a vida, que é o que a gente acabou de falar, que ainda algumas sociedades são assim, né? E aqui mesmo, a gente sabe, no Brasil, apesar de não ser permitido, legalmente se falando, mas que existem muitas pessoas, né, que principalmente o homem, ele tem 2, 3 famílias. Algumas vezes elas se conhecem, sabem, outras vezes nem se conhecem. É permitida por algumas religiões e pela legislação de determinados países.
a poligamia, para ser uma lei natural, deveria ser universal. Mas, no entanto, é utilizada ainda em alguns países pela legislação humana. Então, se a poligamia fosse uma lei de Deus, e uma lei natural, da nossa natureza, ela ainda existiria. Então, por que será que não é? Né? Então, o que isso nos quer dizer? Vamos pensar, se fosse realmente uma lei natural, como que seria essa criação de vínculos com tantas pessoas? Se eu pudesse ter tantos maridos, né, ou enfim... como que a gente manteria esses vínculos e como seriam essas relações? Se a gente sabe que quando a gente se vincula a uma pessoa, a gente já fica com essa ligação espiritual, perispiritual, com todos esses fluxos energéticos que são trocados. Imagina isso com vários, né? O homem com muitas mulheres ou uma mulher com muitos homens. Então, realmente não faz parte da nossa natureza e não nos propicia a evolução que nós precisaríamos ter, tá? Eu lembrei do MC Catra, né? Na hora, assim, me veio porque ele tinha várias mulheres, né? Teve vários filhos aí com cada mulher, tudo, e eu ficava pensando assim, cara, como que, né? Como que consegue? Como que as pessoas acham isso normal? E hoje, estudando, né, a doutrina espírita, entendendo, conhecendo mais, você sabe que você fica com uma ligação, né, espiritual, energética ali com a pessoa. E que nem sempre o relacionamento ele é fácil, né? Imagina, assim, na minha cabeça é meio que uma loucura, assim, eu não consigo entender muito bem, não. Não é no sentido de preconceito, é de entendimento mesmo, sabe? Do que a gente aprende hoje e saber que existe essas relações, né? O porquê, qual que é a lição ali, o aprendizado, né, desses espíritos. É louco. Eu acho que são muitas coisas, né, e a gente vê, bom, eu sou separada, mas a gente vê o alto índice de divórcio, né, de separações hoje, não só no Brasil, como no mundo. Eu Cada vejo dia meus alunos, assim, quando eu comecei a trabalhar, a dar aula, 30 anos atrás, era um ou outro que era separado, filhos de pais separados. Hoje, é quase o contrário na sala de aula. Quem mora junto com o mesmo pai, com a mesma mãe, é raro. Entendeu? Já constituíram outras famílias, já... Então, a gente também tem que entender esse dinamismo do que está acontecendo, sem julgar, sem... eu nunca, assim, julgo, mas que reflexões isso nos traz? Que sinal isso nos está trazendo? Né, eu acho que é nesse sentido. Sim. Sei que a gente, quando vai ler, quando eu falo ler uma situação, é entender aquela situação. Então, quando a gente vai entender aquela situação, o que será que está acontecendo? Que não é só no Brasil, é no mundo todo. Durante a pandemia, que cresceu o número de divórcios, principalmente, duplicou. Quer dizer, por quê? Porque as pessoas tiveram que conviver em casa, ficar lá, e aí não conseguiram, não aguentaram. Conhecer, né, porque... E aí, o quanto isso pode ser egoísmo seu, ou o quanto isso realmente você percebe que não faz mais sentido ficar com aquela pessoa, que você não está evoluindo ao lado dela. Então, enfim, a gente não tem uma resposta única, né, para isso. Mas aí a poligamia não é permitida, mas você pode ter vários casamentos ao longo da tua vida, tá? Tá. Então, a poligamia, a abolição da prática poligâmica marca o progresso social. Então, quando acabou mesmo, né, então marcou esse progresso social, pois a monogamia é a união onde proporciona aos cônjuges a oportunidade de se conhecerem afetivamente e se elevarem moralmente através dos princípios do amor, fraternidade, respeito, constituindo a união ideal do raciocínio e do sentimento entre as almas eleitas. Então é isso, na relação a dois, você consegue estabelecer isso com uma maior facilidade e tranquilidade. Então, o casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia, não há afeição real. Há apenas a sensualidade, que eles falam, tá? Lembrando que isso foi escrito em 1800, tá? Tá. Aí, sobre a união estável. Então, nossa legislação, bem como a maioria de outros países, permite a separação dos casais através do desquite ou divórcio.
As leis humanas vão se modificando, procurando acompanhar o progresso da civilização. Então, as leis, para tudo, elas vão sendo criadas de acordo com o que a humanidade vai necessitando, vai moldando o caminho que a sociedade está levando. Então, hoje a gente, por exemplo, tem as leis ligadas a questão digital, que antigamente não precisava, porque nem computador tinha. Então, hoje foram necessárias criadas leis de proteção de dados, proteção de imagens, disso daqui, disso daquilo, que a internet, né, esse meio digital trouxe para a gente. A doutrina espírita concorda com essa posição, que essa lei humana, né, são necessárias, ponderando que é preferível a separação oficializada, mesmo porque nesses casos a separação já é um fato consumado. Então eles preferem, assim, a doutrina espírita prefere que, se internamente, afetivamente, emocionalmente, existe essa separação interna, então é porque não tem mais motivo de você continuar junto com aquela pessoa materialmente, corporalmente falando, se os espíritos já se separaram, tá? Aí, partindo-se do princípio de que não há uniões ao acaso, o divórcio, sendo uma lei humana, vem para legalizar um mal maior, ou seja, para interromper compromissos que poderiam causar danos maiores aos cônjuges, onde levaria muito mais tempo para resgatar. Então, é aquilo que você está infeliz, por exemplo, naquela relação, você muitas vezes pode começar a causar mais débitos para a sua vida, por às vezes um começar a agredir o outro, um começar a ter um relacionamento que seja mais tóxico, e não um relacionamento que você se eleva, tá? O fato de uma separação em uma encarnação não quer dizer que os espíritos deixarão de ter aquele compromisso, pois em outra oportunidade virão juntos para resgatar os que sucumbiram nessa. Aí agora eu falo que eu brinco, né, que numa próxima encarnação, hoje, assim, eu me dou bem com meu ex-marido, converso com ele, mas eu falei, na próxima encarnação só se ele vier meu filho, que aí eu boto ele no eixo, né, que aí eu vou educar, entendeu? Não vou dar para minha sogra educar, eu educo. Brincadeira, né? Pode ser que eu venha filha dele também, vai saber, a gente vem irmão, né? Não sabemos. Então, espera-se que haja equilíbrio nos compromissos afetivos entre casais para que não perca a oportunidade de construir a verdadeira libertação. Os débitos que contabilizamos ficam gravados dentro de nós, para que em algum momento possamos quitar. O espírita, conhecedor das leis de Deus, que são misericordiosas, porém justas, deve esforçar-se ao máximo para manter a união estável, evitando o rompimento. E eu lembro, assim, agora também, tudo depoimento pessoal, que eu comecei a frequentar a casa, o centro espírita, quando eu estava me separando, porque realmente eu estava bem em parafuso. E eu me senti extremamente culpada, até por tudo isso. Falei, mas eu estou largando um compromisso, e eu lembro, assim, que eu ficava conversando muito, né, com todos da casa, para entender os processos que eu estava vivendo, né. E, aos poucos você vai entendendo que às vezes pode ser que a sua missão seja ajudar uma determinada pessoa, você veio para isso, mas se outra pessoa não quer ser mais ajudada, você perde o foco da sua missão, então não tem mais necessidade de você ficar. E aí por isso que até tem aquela frase, né, que ninguém chega nas nossas vidas por acaso e nem vai embora também por acaso, que tudo tem um começo, meio e um fim, que os ciclos se encerram. Então, muitas dissoluções de casamento podem ser um ciclo que se encerrou, e não necessariamente que você está rompendo um pacto, está rompendo o seu planejamento reencarnatório. A gente tem que pensar que na espiritualidade tudo é relativo, né? Que nada assim que 2 mais 2 é igual a 4. Cada caso é um caso, cada vida é uma vida, cada história é uma história. Tá bom? Você parou de compartilhar, Wagner. Acabou os slides. Acabou o slide. Acabou? Ah, então tá bom. Então acabou os slides. Mas já acabou a aula hoje? Não, agora é a parte B do Wagner. Agora é a parte B. Essa era a parte A da lei de reprodução. Tem alguma dúvida sobre isso? Gostaria de fazer algum comentário? Não? Tem eu?
Você, Josi, Pepe, Débora, não? Não, Tá bom. Vocês estão. Bonitinho. Parece um moranguinho. e ela é cabeludinha, dá É. vontade de apertar, assim. A Parece um Débora moranguinho. mandou um vídeo dela pra mim hoje, acho que foi de manhã, e ela tá com o olho fechado, e no finalzinho ela dá um sorriso, assim, eu vontade de apertar. Ai, Ai. Débora, que história é essa de só mandar pra Josi e não manda no grupo? Agora eu me senti com o ego ferido aqui, ó. Entendeu? Pode pôr no grupo que eu também sou tia babona. Olha que graça, parece uma bonequinha. A cara do pai, coitada da minha amiga. Ô, Júlia, vamos desenvolver os traços da mamãe aí também, amor? Olha, Já dá até para cortar o cabelo no cabeleireiro. Um pouquinho. a minha arquiteta ganhou neném essa semana, na terça-feira. É. Depois eu vou mandar a foto do neném pra vocês verem. Cabeludinho, assim, já o menino já nasceu grande, cabeludinho, assim, também. Eu falei, ai, meu Deus do céu, coisa fofa. Nasceu bem cabeludinha. Nasceu. Ela já vai compartilhar, Wagner, que eu tô aqui falando, tentar interromper. Tô tentando configurar aqui, calma aí. Tá bom. Acho que agora foi. Tá aparecendo já. Tá. Então essa segunda parte a gente vai falar sobre os laços de família e piedade filial, que é mais específico, né? Acho que a Carla falou de uma forma mais macro até da Terra em si, da humanidade, assim como que ela se organiza nessas reencarnações, né? Em cada ponto do globo e o casamento. Mas aqui a gente vai abordar um pouco mais, né, voltada nessa específica dos nossos laços familiares e também na visão aqui do Evangelho de Jesus comentando sobre esses laços, né? Aí aqui no Evangelho a gente encontra lá laços de família, o capítulo 4, item 18. Os liames sociais são necessários ao progresso e os laços de família resumem os liames sociais. Eis porque ele constitui uma lei natural. O Deus quis que os homens assim aprendessem a amar-se como irmãos. E aí a gente faz refletir, né? Que nem eu estava falando, né? A gente poderia ter sido vários selvagens aí andando na rua que nem um louco. E esses laços, né, de famílias, esse, esse impulso que a gente tem, né? Meio que a gente obrigado a nascer dentro de um ciclo familiar íntimo, ter uma intimidade com o pai e com a mãe de uma forma meio um impulso a você ter essa intimidade e ali a gente ter essas interações e o desenvolvimento, né? Porque o pai aprende muito com o filho aprende muito com o pai por questão da convivência, né? E então é de uma forma e sem contar as questões físicas, né? Como a gente é apegado à matéria, né? Ai, fulano parece comigo, fulano parece com, tem o mesmo jeitinho de não sei quem, tal, tal, tal. Essas e as coisas culturais. E essas coisas faz a gente ter um aprendizado, a gente também ter uma ligação, um laço eterno, né? Espiritual para levar para outras vidas, né? Então, é o impulso para a gente ter essa relação íntima. Talvez a gente não tem a mesma relação íntima com essa relação que a gente tem com nossos familiares, com um estranho que a gente conheceu lá, não sei aonde, porque a gente não teve esse impulso natural para essa predisposição já para poder ter essa relação íntima. Então, é de uma forma que impulsiona e é muito bonito se a gente for pensar na nossa família, como que a gente é ligado a eles, né? O valor e a importância da família cresce, de fato, quando são enfocados sob o ângulo da doutrina espírita, pois se aprende da codificação que o casamento, marco inicial na constituição da família, representa o progresso conquistado pelo homem em busca da sua perfectibilidade. Portanto, deve-se evitar o relaxamento dos laços familiares, porque implicam, ao invés do amor,
no desenvolvimento do egoísmo, retardando assim o ciclo evolutivo da humanidade. É a mesma coisa de você nascer naquela família de ladrão e você não é ladrão e você vai lá para poder auxiliar essa família a indo contra e resgatar essa família, mostrar o outro lado da coisa, né? E a mesma coisa pode ser ao contrário, né? Às vezes uma família tá tudo em ordem lá, aí nasce uma pessoa que traz outras provas para você de paciência, né? Para você passar e de obediência, né? Disciplina. Imagina a gente, né? Uma pessoa que não, que tem muita dificuldade de ter disciplina, aí nasce numa família de uns pais bem disciplinados e ela acaba aprendendo durante o tempo. Então, a gente entende que os pais eles têm um fator, uma responsabilidade grande ali para poder direcionar, né, o que a gente tem de melhor, o que que eu como pai, como mãe, tem de melhor para oferecer para o meu filho no quesito educação, estrutura mental, né, de amor mesmo, né? Fala assim, ó, eu tenho amor, né? Eu não sou uma pessoa ruim, então eu vou transmitir todo o meu amor para essa minha criança para ela poder se desenvolver, ser a melhor pessoa para o mundo. É assim que se constrói o mundo, né? Esses pais que trazem esses filhos, dá muito amor para essa criança quando crescer ela já está uma predisposição a dar amor para o mundo, né? Então o mundo fica um lugar melhor, né? Então depende muito dos pais, os pais contribuem muito para isso. Assim como os pais irresponsáveis podem fazer filhos, como a gente vê casos aí infelizes, né? Ensina os espíritos que é a família e através dela que se dá o burilhamento das almas, segundo o princípio da reencarnação. Essa tarefa deve ser realizada com seriedade e responsabilidade, pois não é por acaso que determinadas criaturas são reunidas na mesma família. O espírita não pode permitir que seu lar seja simplesmente uma morada, mas um local acolhedor onde encontra almas necessitadas de desenvolver sentimentos de amor e de perdão, onde os espíritos se refazem das lutas de cada dia, se ajudam fraternalmente, trabalhando para por um futuro melhor. Então, é, da mesma forma, a gente exercita o perdão, exercita o amor. Quantos irmãos, né? A gente não fala assim, naturalmente nós somos da mesma família, nós nos amamos. Quantos irmãos aí que se odeiam, os pais e filhos que se odeiam, são rivais, né? Mas eles se toleram porque eles estão convivendo no mesmo lugar, mas eles estão ali para um desafio para poder cortar, né, uma desavença que pode durar várias encarnações. E você tem a oportunidade, quem sabe, num instante, tantas encarnações, tantos anos, tantos séculos, no instante você pode mudar todo esse jogo com uma atitude sua boa, de amor, né? Aí todo aquele algoz de tantas encarnações vira o seu amigo e vocês quebram todo esse histórico e faz o mundo melhor, né? Então é para isso mesmo, acertar, colocar pessoas antagonistas ali para se conviverem, eles se perdoarem, né? Porque é uma eu não tenho filho, né? Mas eu sou filho, tenho pai, tenho mãe, então eu sei como que é essa coisa de família e realmente faz a gente exercitar e superar qualquer desavença, né? Com certeza. A piedade filial, aí que já vai estar falando do pai e da mãe, né? Que Jesus fala lá, honrarás vosso pai e vossa mãe. Um, do- um dos mandamentos contidos no Decálogo prescreve a necessidade de honrar pai e mãe, o que implica em dar todo o afeto possível, em todas as fases de suas vidas, e principalmente na velhice, retribuindo assim, em parte, os desvelos e as preocupações que tiveram na infância dos filhos. É evidente que aquele que assim não proceder estará amealhando pesados cargos para a sua vida futura através das novas encarnações. Aqui está dando um exemplo, né, também de nossos pais, né? Por exemplo, poderia ter sido, com certeza, né, muito chato quando era recém-nascida, depende de tudo da mãe, chora, acorda de madrugada, e toda aquela assistência, aquele amparo, atenção que os pais têm que dar para você, né? Todo mundo aqui teve essa atenção, né? Que tá vivo, né? Senão não estaria vivo, né? E, e imagine depois, né? Aí você, o seu pai e sua mãe ficar velho lá,
E ele começa a ficar parecendo uma criança, ter necessidades, até ter usar fralda, né? Que nem uma criança mesmo. E Sim. você quer pagar, né? Que mãe quer pagar para deixar o filho para outra pessoa cuidar e nunca vê o filho, né? E por que que um filho quer pagar para deixar o filho num lugar lá e nunca mais ver o pai, né? Não é da mesma forma que é importante esse afeto, esse carinho da mãe e do pai, é importante do filho com o pai e com a mãe depois da velhice, porque, né, tá chegando meio que no fim da vida, ela tem, no fim da vida, né, tem que ter esse amparo, esse mesmo amor que ele recebeu quando era recém-nascido. Com certeza, todo filho que tem um pai e a mãe próximo, ele sente esse amor, essa presença e se sente protegido para esse mundo novo que está vindo, né? E o outro caso ao contrário, é ele que está partindo, né? Ele está partindo abandonado, né? Que tristeza que é para uma pessoa que vai partir no mundo sendo abandonado, né? Então é uma responsabilidade. É, você sabe que quando minha mãe faleceu, a gente foi doar todas as coisas delas, né? E aí a gente começou a pesquisar um lugar lá na praia, que ela morava ali na Praia Grande, para levar para um lar de idosos, né? Ela tinha muita coisa ortopédica, porque minha mãe quebrou perna, quebrou não sei o quê. Então tinha bengala, tinha assento de privado elevado, tinha um monte de coisa para doar, fralda geriátrica, né? E a gente começou a pesquisar, e aí falaram, por que você não leva no lar de idosos abandonados, que é da prefeitura? Eu falei, como? Aí foi uma pessoa lá que indicou, tem lá ali na Vila Tupi, acho, tem um lar de idosos abandonados. Aí quando a gente chegou lá, sabe assim, quando já te dá um aperto no coração só por esse nome, eram velhinhos que simplesmente eram abandonados lá. Alguns, tudo bem, eram encontrados na rua, quer dizer, tudo bem não, mas eram pessoas que, né, que já tinham uma certa demência, algumas coisas, se perderam e nunca mais acharam, mas e eram levados para lá, mas a maioria eram velhinhos abandonados. Aí você imagina que tristeza que é, isso mesmo que você falou, Wagner, você se dedicar, cuidar, né, e depois passar por isso. Então, quantos débitos esses filhos não estão adquirindo, né, de fazer isso com seus pais, né? É aqui que vai falar, tipo, a ingratidão, né? É um dos deslizes humanos que mantém o mais íntimo parentesco com o egoísmo, tomando dimensão maior quando é cometida pelos filhos em relação aos seus pais. Muitos chegam ao ponto de colocarem seus pais idosos nos aposentos mais obscuros da casa onde residem, não lhes dando nenhum tipo de conforto quando não os internam em casas de idosos ou asilos para que eles não os incomodem em seus lares. Muitos filhos dão aos pais o estritamente necessário para poderem sobreviver, ao passo que eles próprios de nada se privam. Sobretudo para os pais sem recursos, é que demonstra a verdadeira piedade dos filhos. O pai não se, o pai deixa, não tem aquela velha história, o pai deixa de comer para dar para o filho, né? Então a gente é muito claro isso, né? E aí quando chega numa idade, o filho ele não deixa de ter os seus luxos, seus gostos e só o pai é só o necessário mesmo. E o recém-nascido fica gritando, chorando. O pai tem toda a paciência, aí o pessoa mais idosa começa a falar coisas assim, você não tem paciência nenhuma, nenhuma tolerância, né? Então, E ainda pega o cartão da aposentadoria, né, do velhinho. aí cabe, né, a gente conhece muitos casos assim, mas cabe da nossa parte também ter uma certa paciência com os idosos também, mesmo que não sejam nossos pais, né? Mas entender que são como crianças também, que eles precisam de atenção, Aqui, até igualzinho. mesmo como eles não, às vezes não falam muito, como eu morei na praia, né? Morei lá na Praia Grande, era muito idoso falando comigo. É muito E idoso. Mas tem mesmo, né? Até Santos, Praia hoje tem. Grande. eles são bem carentes, assim, falam bastante e tal, e você para ouvir ali, e se deixar, eles ficam a tarde inteira falando com você. É bem comum mesmo. Dá até para você adotar, viu? Um É, pai e uma mãe. Vontade de levar para casa. é. Ó, eu não tenho pai e mãe assim, mas eu tenho meus tios, tenho uns tios meus aí, tenho Ela bastante. quer carinho, gente, é isso. Eu não tô dando atenção para ela, você acha? Aí eu tenho esse afeto aí
pessoas que não são meus pais, mas eu tenho esse afeto como se fossem os meus pais, né? Então, a gente tem que levar, o que importa é pelo espírito, né? Não é só pela carne, né? Sim. Isso é verdade. Falando sobre isso, assim, uma situação que me marcou muito, coisa rápida. Eu comecei a procurar casa com meu noivo, né? A gente estava pensando em comprar a casa pronta já. E aqui perto, né? Que eu não quero sair de longe dos meus pais. Graças a Deus eu consegui comprar um terreno próximo, então vai ser tranquilo. E daí apareceu um anúncio de uma casa grande, com terreno grande, acho que 1.000 metros quadrados, tipo, com muita árvore e tal. Coisa mais linda, uma casa antiga até. E nós fomos visitar, né? Foi ainda na pandemia, tinha que ir de máscara e tal. Chegando lá, para minha surpresa, um casal de idoso. Acho que eles eram do sul. Bem aquela casa de pai, de mãe, de avô, assim, com várias porcelanas antigas, assim, cristaleira, tal, banheiro enorme, enfim. Eu entrei lá e eu senti uma tristeza que eu saí de lá chorando. Assim, eu consegui segurar, mas eu fiquei muito emocionada. E vendo a foto das famílias, acho que eles tinham 2 ou 3 filhas, me falha a memória agora, casaram, tiveram seus filhos, né, e foram morar longe. E pouco frequenta a casa dos pais. E daí eles estavam querendo vender a casa para ir para um lugar menor, porque a casa era muito grande, realmente tinha, ele fabricava chocolate e parou, né, tinha uma fábrica de chocolate na casa dele nos fundos, ele tinha uma edícula que fala, né, assim, a coisa mais linda, a gente vai, um lugar lindo, cheio de plantas, mas assim, um lugar triste, você entrava lá e você via a tristeza, assim, eles muito receptivos, assim, sabe, mas eu saí de lá chorando, acho que até por causa da minha questão, né, de sensibilidade e tudo, eu saí de lá chorando, porque eu senti que aquelas filhas tinham abandonado ali os pais, e eles estavam procurando um lugar menor, um lugar mais seguro, mais aconchegante, assim, para eles poderem, sabe, terminar a vida deles aqui, né? Falei, cara, eu falei, tem uma mãe para 10 filhos, né? Mas não tem 10 filhos para uma mãe, para um pai, né? Então é muito triste, é da gente pensar mesmo como que a gente quer, o que a gente quer pra gente, como que a gente quer tratar os nossos pais, como que a gente vai cuidar deles, né? Vai abandonar? Eu acho isso muito triste. Assim, graças a Deus, a minha família, a gente tem essa consciência, a gente se cuida muito. E eu não me recordo assim, de nenhum histórico na minha família assim, de o filho ter abandonado assim, o pai, sabe? Mas é uma reflexão, assim, é muito. Até me emociona pensar em lembrar dessa situação. A gente pensa também nas consequências espirituais disso, né? Já tem uma. Às vezes pode ser que ela nasça filho, pai na próxima vez, mãe na próxima, né? Então, Sim, tudo isso é para aprender também, né? Então, sim. Vai saber como que vai ser essas crianças, como que essas crianças vão crescer, né? Que adultos serão eles, né? ou pode ser que tenha pais ingratos, né? Também, pode ser. Pais que A não gente dão não atenção, não dão sabe, né? carinho, e aí a pessoa não deu valor à família, aí ele fica sozinho na família, é filho único, não tem mais, né? Não tem mais pai, não tem mais mãe, aí tem que aprender a valorizar o que não tem mais. Às Tudo, vezes a gente tudo valoriza a quando não tem, lição, né? né? O que a gente precisa passar, né? A gente não. Sem julgar, é realmente assim. Por que precisa passar por isso, né? É um débito? Ou é uma É, falha que a gente está cometendo agora, né? A gente não sabe. É Assim, o, é são o, N é o clássico da humanidade, né? possibilidades. Valorizar o que não tem, né? Quando tem, tá nem aí. Aí quando não tem, ai, era tão bom. Chuveiro quente mesmo. Eu tomava banho lá no chuveiro geladão lá, horrível. Eu nunca prestei atenção que o chuveiro aqui de casa era quentinho, gostosinho. Aí eu passei 3 dias lá, parecia. Falei, meu Deus, como minha casa é boa. O chuveiro é bom. Aí eu voltei para casa, uma coisa que não era nada, não dava conta de que era bom, eu achei maravilhoso. Então a gente É, aprende assim, né? Nessa água gelada aí, que a vida dá pra gente, né? é verdade. é isso mesmo. Aí, só finalizar, acho que é o último slide, é o penúltimo.
O mandamento honrar vosso pai e vossa mãe é uma consequência de lei geral de caridade e de amor ao próximo, já que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seus pais. O vocabulário honrar encerra um dever a mais para com eles e da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condolência que implica a obrigação de cumprir para com eles. De um modo mais rigoroso ainda, tudo que a caridade manda para o próximo. É um exercício ali na sua família, né? Para a vida. Se você não sabe tratar bem o seu pai e sua mãe, não sabe tratar bem o seu filho, como que você vai tratar um estranho, né? Bem, né? Então, é um exercício ali para a sociedade, já começa em casa, né? Sim. Há, em verdade, certos pais que se descuidam dos seus deveres para com os filhos. A esses, porém, não cabe censurá-los ou por eles, pois talvez eles mesmos tenham dado causa ao menosprezo dos pais. Né? Que nem a gente falou aí agora, né? Se a caridade cristã sublima a retribuição do mal com o bem, a indulgência com as imperfeições alheias, o perdão das ofensas e o amor ao próximo, até mesmo aos inimigos. Essa obrigação é ainda bem maior em relação aos pais. Acho que está bem esclarecedor. É tão bonito, né? Um filho que honra o seu pai e sua mãe, é muito bonito. Tira foto com ele, coloca lá, não tem vergonha, né? É. Tem pessoas que têm vergonha do pai. O meu pai não sabe falar direito, meu pai não se veste direito. Então, eu acho que É você renegar você mesmo, né? Porque você é herança dos seus pais. Quando você renega seus pais, você está renegando a si mesmo, né? É isso mesmo. Eu acho que isso é muito comum, principalmente na escola. Quando a gente é molequinho lá, criancinha, o pessoal tem vergonha, muita molecada tem vergonha dos pais lá na escola. Eu via muito isso. Eu não sei como que é hoje em dia, né? Não sei se isso mudou lá para você, Carla, na escola, assim. É que, na verdade, não é vergonha. Principalmente para o adolescente, né? Criança não. Criança adora quando a mãe e o pai vão na escola. Mas o adolescente, ele já começa a entender que aquele é o espaço dele. Ele vê os pais como invadindo o espaço dele. É como se fossem territórios. Então, não é que o pai os filhos têm vergonha dos pais. Os filhos se sentem invadidos com a presença do pai dentro da escola. É como se fosse, tipo, o meu quadrado aqui, né? Mas não é maldade, não é que estão renegando, mas eu não vejo muito isso lá. Porque lá também, a maioria dos pais são bem jovens, assim, eles são parceiros dos filhos, sabe? Até pela proximidade de idade, que não são pais velhos, assim. Então, eles acabam, né, se tornando né? Companheiros. Tem uns casos também muito difíceis lá também, que é os pais realmente que abandonam e dá para avó, para tio, né? Abandona mesmo, né? Então, Isso tem lá na escola, mas que é a babá que cuida, né? É a babá, o motorista que leva na escola. Então, eu tenho alunos que não veem os pais durante a semana, quase. Você fala, mostra a agenda para o papai ou para a mamãe. Não, eu só consigo de fim de semana, eu não vejo meus pais durante a semana, porque eu vou dormir cedo, eles não chegaram, e aí eles acordam mais tarde, e aí a babá que me acorda para me levar para a escola. E aí a gente fala que a gente chama eles de guerreiros, que eles estão no mundo por conta própria. Eu tenho muito aluno e outras professoras também falam que a gente, isso aí que está no mundo por conta própria, que não tem nem pai nem mãe. Mas eu acho que também é um exercício muito bom esse de você botar a mão na massa, né? Porque, por exemplo, vocês aí é um exercício vocês limpar, trocar a fralda. Imagine você pagar alguém para fazer tudo isso para você, você não faz nada, você só dorme. Começou a chorar, paga para alguém para ficar ouvindo chorar. Aí você não convive, né? Então você não aprende, acho. Né? Então acho que é um exercício de humildade também, né? Para você. Às vezes a pessoa pode ser a pessoa mais metida do mundo, mais narizão empinado, mas aí chega no momento, preciso trocar a fralda, preciso lavar a louça, preciso fazer, sabe, rebaixar um pouco assim para ver que a gente não é nada especial, para a gente ver que a gente é ser humano. Isso é afeto, né, Wagner? Cuidar é afeto. O bebê se sente cuidado quando ele é cuidado, todos nós, quando somos cuidados, é afeto que a gente está recebendo, né?
Então, quando alguém prepara uma comidinha gostosa que, né, que você sabe que você gosta, assim, poxa, isso é afeto, é demonstração de afeto, de carinho, né? É a mesma coisa que você tá doente e alguém vai lá e paga para alguém lá cuidar de você que tá doente. Não é É, melhor você. E que diferença? A diferença é que é você ser recebido por ela. Ela ir lá te cuidar de você pessoalmente é outra coisa, né? Fica aquela coisa mais muito artificial. Às vezes as pessoas estão artificializando demais as coisas, né? Terceirizando demais as responsabilidades naturais, né? E sim, fica artificial essas relações, né? De falta de afeto. falta de afeto. Certo? Beleza. É uma E aí, aula bem. Pepe, Deu Débora? certinho a aula com vocês, o tema hoje, hein? E a Júlia dormiu ou ela tá acesa ainda? Não, Meu bezerrinha. é um bezerro. É? A Débora tá com bastante leite? Tá conseguindo amamentar? Então, graças a Deus. Ai, que bom. Que bom. É, bichinho não desgruda. É, no começo é mais difícil até, né, você pegar o jeito, tudo, mas depois que pega é uma delícia amamentar. Muito bom. Que bom que vocês estão de volta, fiquei feliz. Não, gente. Agora, hoje foi um dia tranquilo, né? Essas últimas semanas ela inventa de chorar, de querer fazer coisas, a gente não conseguiu entrar na aula, mas hoje foi um dia. Você Mas- ainda tá, você tá de licença? Não. Não, voltei pro trabalho Já voltou a semana trabalhar. retrasada. Ah, tá. Então aí já fica tudo meio corrido. Sim, sim. Mas acho que deu certo e eu acho que agora dá certo. Eu pegar uma rotina, dar um banho antes, aí já fica mais tranquilo. Dá o banho com aquele shampoozinho de lavanda, né? É tipo isso mesmo. É, mas ajuda, parece que não, mas ajuda. Eu colocava às vezes até umas gotinhas de óleo essencial de lavanda na água para sair aquele cheirinho. Aí mamava e pluf, dormia. Eu tô usando pra dormir. Oi? Eu tô usando óleo essencial de lavanda pra dormir. Tem me ajudado. Ah, Sim. legal. A insônia, assim, eu tenho dormido mais. Essa noite eu acordei um pouco mais cedo, porque aconteceu um negócio no trabalho, eu fiquei um pouco ansiosa. Aí eu acabei acordando 3h50 da manhã e fui conseguir dormir quase 5 horas. Mas eu não tava dormindo nada, tava acordando meia-noite, 1 hora e ficando até 5 horas da manhã. Aí, Caramba. aí eu comprei o óleo essencial de lavanda, pingo 2 gotinhas no banheiro, já na hora que vou tomar banho. E quando volto, eu deixo no quarto, no. No travesseiro, joga uma gotinha. Eu coloquei, na verdade, no meu travesseiro, eu não joguei, não, mas eu comprei um Difusor. negocinho. Aromatizador mesmo. Você põe bem pequenininho, tá até aqui. E daí eu coloco, me ajudou, eu acordo só uma vez, assim, e, tipo, depois eu volto, sabe? Então, de repente, pra neném, né, é bom mesmo lavanda, Sim. acalma. Então, acho que tá bom, né, Wagner? Vamos encerrar, porque aí também eles vão descansar. Beleza. Tô com fome, vou comer. Parar de Eu também atrapalhar. preciso jantar. Eu vou tomar banho agora e cama, se Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos agradecer a Deus pela nossa aula de hoje, pelo aprendizado de hoje. Que a luz entre na nossa casa, no nosso coração, na nossa mente. E que Deus nos abençoe para essa vida de progresso, muito aprendizado. E que tenhamos uma noite maravilhosa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, Senhor, de todos os que males. assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus. Então tá bom, gente. Então até quinta que vem. Eu acho que eles têm aula quinta, né, Wagner? Eu nem olhei o cronograma. Tem, acho que Porque sim. o grupo de segunda não vai ter aula porque é emenda de feriado. Mas se por acaso no cronograma a gente vê que não tem, mas eu acho que tem sim. Você já passou.